Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. No episódio de hoje falaremos sobre a letra Rei, uma letra muito importante que consta 2 vezes presente no tetragrama sagrado, no Yod, Re, Vav, Re, e tentaremos trazer alguns aspectos simbólicos referentes a essa letra. Antes, porém, de iniciarmos, deixo um pequeno aviso. A você que está chegando, apenas gostaríamos de registrar que esses episódios são inspirados nas aulas e palestras da professora Ediane, cujo canal Bible Stories as Blueprints of the Soul segue na descrição desse vídeo. Então, agora sim, dando início a esse nosso encontro, eu já te passo a palavra, meu querido amigo, para dares essas primeiras informações sobre essa letra Rei. Obrigado, muito boa tarde. Então vamos falar sobre a letra Re, que é uma letra bastante especial, como a gente vai ver. Como todas as letras do alfabeto hebraico, mas a letra Re ela tem algo a mais, ela aparece em várias simbologias, em várias histórias bíblicas, como sendo peça fundamental. A letra Re ela é a 5ª letra do alfabeto hebraico, e o valor numérico dela é 5. A gente sabe que todas as letras desse alfabeto elas têm um valor atribuído, e no caso da letra Re o valor é 5. Então, outra informação que é bastante relevante para os nossos estudos e para as nossas meditações diz respeito à grafia, ao formato das letras hebraicas, que são símbolos e elas têm uma característica hieroglífica. Então, como vocês podem acompanhar aí na tela, o Re ele é desenhado com um traço horizontal, que a gente pode desenhá-lo da esquerda para a direita, seguindo com um traço vertical, de cima para baixo, da direita para baixo, e depois a gente tem um pé no canto inferior esquerdo, e esse pé ele não toca a linha horizontal inicial. Esse pé ele tem uma janela, a gente poderia chamar assim uma janela. Então esse formato da letra Re, alguns sábios também sugerem outras maneiras de escrever, de pensar sobre esse formato da letra. E um dos modos mais interessantes é desenhando a letra Dalet, que é a letra 4, o número 4 do alfabeto hebraico, a letra Dalet, mais um Yod, que é a letra 10. Então, apenas sumarizando o que nós já falamos aqui, para deixar já claro o que foi passado, é que a letra Rei é a 5ª letra, né, vale número 5. E agora tocaste um tema muito interessante, que é a relação do Dalet, que é o 4, com o Yod, que seriam 4 mais 1 em pequenos números, que daria o 5. O que isso representa, né? É bom reforçar que o número 4 ele representa materialidade, e se nós tentarmos fazer graficamente 4 linhas, né, facilmente nós formamos um quadrado, né, nós formamos algo fechado, um sistema fechado. Então o 4, em termos numerológicos, ele sempre representa algo manifestado, algo que se fecha, né? Nós pensamos em 4 elementos, 4 pontos cardeais e assim por diante. Então o 4 é algo que é manifestado e é um sistema já perfeito, é uma totalidade, perfeito? Agora, o que significa quando nós colocamos um elemento a mais? O número 5. Por isso que tu referias, olha, quando tem um Yod, nós interpretamos que é um Dalet, o 4 mais o 1, nós entendemos que é já algo acima do 4, algo que rompeu esse quadrado, algo já mais relacionado ao número 5, a uma mão inteira, com as 5 dedos, não é? Então, o número 5, ele representa um potencial. O número 5 representa algo que superou essa restrição da matéria. Por isso que esse Rei, ele é tão interessante por sendo a 5ª letra, porque ele também é algo mais fugidio. Ele não é algo concreto como o Dalet, ele não é algo fechado, ele é algo como a vida, ele é algo que flui, ele é algo como o hálito. Por isso que os sábios falam que o Rei é como o hálito, é como quando nós falamos, não é? Se nós pensarmos no nome de Abel, na Bíblia é Hevel, né? Já sai uma aspiração, né? Sai algo que vem de dentro para fora, algo que rompe a matéria, algo que é muito sutil. Então, eu acredito sobre esses elementos, o que ela representa, essa potencialidade no número 5, essa potencialidade de vida, isso é muito bonito. E eu acredito que podemos passar para as histórias bíblicas, né, que relacionam esse rei. Se puderes também
trazer esses elementos agora, me parece que já estão preparados para discutir nesse sentido. Perfeito. A gente tem uma história bíblica muito interessante envolvendo a letra Rei, que é a mudança dos nomes de Abrão e Sarai, que depois passaram a se tornar Abraão e Sara. Então, todos nós sabemos que Abraão teve primeiro um filho com Agar, e esse filho é Ismael, e até então ele não tinha tido filhos com a sua esposa, a Sarai. E aí Deus ordena a mudança do nome, que então era Abrão para Abraão, e de Sarai para Sara. E essa mudança acontece com a inserção do nome rei no nome de Abrão. Então, Abrão originalmente era escrito com 4 letras, um Aleph, um Bet, um Resh e um Mem final. E houve então a introdução do rei como penúltima letra, entre o Resh e o Mem. E aí ficou, ao invés de Abrão, Abraão. E no nome Sarai, que era escrito com 3 letras, um Shin, um Resh e um Yod, houve a substituição do Yod final por um rei final. E aí ficaram então esses 2 nomes com a introdução desse rei. A Sarai, tornando-se Sara, se tornou fértil e pôde então conceber o filho desse casal, o Isaac, né, que deu continuidade a essa posteridade de Abraão, depois através de Jacó, e aí todo o povo de Israel. E é interessante porque a letra rei ela tem essa relação com a feminilidade. A letra rei, quando ela é colocada no final das palavras hebraicas, ela indica uma terminação feminina, né? Quando ela é colocada no início como prefixo, ela serve como artigo, mas a letra rei ela tem essa característica de ser um vaso, né? De ser um vaso. Tanto é que foi referido que no tetragrama essa letra aparece 2 vezes, e nas 2 vezes que ela aparece, com essa característica feminina de receptáculo, né? De ser um vaso para uma energia divina, uma energia masculina ativa, e o rei como uma característica de ser esse vaso, esse receptáculo. Eu gostaria só de fazer um adendo em relação a esse aspecto do 1-4. Né? Tu referiste a mão, e a palavra mão em hebraico ela se escreve exatamente com o Yod e com o Dalet. Então a mão, na verdade, nessa grafia da letra rei com Yod e com Dalet, nós utilizamos exatamente as letras que são as da palavra mão, Yad. E essa relação 1-4, ela fica bem visível, bem perceptível, quando nós, olhando para as nossas mãos, vemos que temos o polegar, né, que é um dedo que tem ascendência sobre os demais, e os outros 4 dedos da mão. Aliás, a professora Eti, ela frisa bastante que quando o povo de Israel deixou a terra do Egito, apenas 20% do povo saiu do Egito, os outros 80% permaneceram, o que significa dizer a importância desses 20%, a importância desse Yod em relação ao Dalet, a importância desse espírito em relação à matéria. Falaste muitos temas, mas primeiro sobre esse tema do Abraão e Sara, por que Abraham recebeu o rei em seu nome e Sarai teve também o recebimento desse rei. Segundo Frederick Weinreb, ele refere que o Abraham ele recebeu esse rei quando ele assimilou que a criação e os céus e a terra foram feitas por Deus. Foi nesse momento onde ele teve uma conexão com a divindade, quando ele soube que havia algo acima dele, se prostrou para a criação da própria divindade, ele recebeu esse rei, ele recebeu essa aliança, ele se tornou um vaso, porque ele abriu um espaço dentro dele. O espaço, claro, fica representado pela parte que ele tirou fazendo a circuncisão. E o Frederick Weinreb refere que se você pegar a Bíblia, né, lá no Gênesis capítulo 2, versículo 4, né, quando consta
que essas foram as gerações do céu e da terra, quando Deus criou o céu e a terra foram criados, tem uma palavra que, se você pegar a Bíblia em hebraico, né, a Torá, e observar a tipografia, vai identificar um pequeno Rê, um Rê menor que as outras letras na palavra Berri Baram. E esse Rê, segundo Weinreb, pequeno, que consta no Berri Baram, não é de graça. Esse Rê pequeno representa justamente que Deus criou tudo com o número 5. Deus criou tudo com potencialidade. Deus criou tudo com um sentido espiritual. E no momento em que Abraão conseguiu observar isso, que toda a criação continha essa potencialidade da espiritualidade, ele recebeu esse rei em seu nome e ele se tornou, né, conseguiu fazer uma aliança e conseguiu também fazer que seu casamento com Sarai gerasse o seu filho Isaque. Me parece que a gente tentando dar um lance de vista para entender qual é a importância dela, né? Então ela é a quinta letra, a gente sabe que tem esse valor de 5 e que ela é um vaso. Ela é um vaso que permitiu que Abrão virasse Abraão, que Sarai virasse Sara, e a partir disso, né, viesse o Isaque, viesse toda a descendência da casa de Israel, que a gente pensa sempre no sentido simbólico, dentro de nós mesmos, né? Então, essa letra Rê, ela permitiu a manifestação da divindade, ela permitiu a continuidade no mundo criado desse espírito, e ela representa essa relação 1:4, onde 1 é o potencial e o 4 é a materialidade, né? E aí ela se completa, né? A obra toda se completa no 5. Perfeito. Acredito que conseguimos dar muitas respostas para o que pode representar essa letra Rei. E eu gostaria apenas de frisar, antes de me despedir e da audiência, só essa questão do 1:4 que referiste, né? Porque o 4 representando a matéria, a materialidade, a caixa, onde estamos presos. E no início do vídeo havias referido que o rei pode representar uma janela. E então ele é uma abertura para o divino, né? E quando nós estamos no 4, quando nós estamos na manifestação, quando nós estamos presos como numa cruz, sempre que nós conseguimos olhar para cima, ver essa janela representada pelo rei, sempre que conseguimos abrir um espaço em nós, sempre que nós conseguimos encontrar esse potencial, que pode ser traduzido também por sentido, muda toda a perspectiva. Não interessa a dificuldade que a pessoa esteja passando, ela pode ser a pior de todas, e mesmo assim, se ela conseguir encontrar essa centelha, encontrar esse iode escondido nessa materialidade, nessa cruz, como eu referi, ela vai conseguir achar essa janela para ir além, para ir para o 5, para sair dessa situação. Então, em nome de todos, eu deixo o meu abraço, almejando que possam ter uma boa semana. Fiquem à vontade para curtir este canal, esse vídeo. Críticas e sugestões serão bem-vindas. E também os convido para assistir o canal da professora Etishane, que o nome é Bible Stories as Blueprints of the Soul, o qual sempre nos fornece tantas informações e que nós somos tão gratos. Então, era isso por hoje. Fica o nosso abraço e até logo.